Certamente o privilégio é meu também, o prazer, partilhar um pouquinho aqui com os irmãos. Pastor Marcos, professor também muito querido, fez parte da minha história, certamente da minha formação, podendo ter partilhado com alguns de vocês aqui, que já foram meus alunos em outros contextos, e atualmente o Nicolas ali no SBPV. E o meu tema com vocês passará especificamente pela ótica das contribuições ou os ideais educacionais da tradição da Reforma Protestante e o seu entorno em termos históricos. E eu separei esse tema porque, tradicionalmente, nós pensamos na Reforma, e tem sido alvo de muitas palestras nesse ano, os 5 solas e as 95 teses de Lutero. E a Reforma Protestante é muito mais do que os 5 solas, é muito mais do que as 95 teses. E nós, brasileiros, temos uma certa síndrome de primo pobre, ou nós temos uma certa perspectiva de que nós somos sempre o lado negativo, afetado do que acontece mundo afora, em termos nacionais, em termos educacionais, econômicos, políticos, quando nós olhamos para nações como Dinamarca, Suécia, Suíça, Estados Unidos, Japão, Alemanha, e nós olhamos para essas nações e algumas reportagens, alguns documentários nos dizem que esses países dão certo, essas comunidades, essas nações prosperam e tudo caminha muito bem porque a educação é boa. E nós brasileiros olhamos para a nossa realidade e vemos que a nossa educação, sobretudo a estatal, a pública, não é boa. E nós começamos a olhar para a educação com uma perspectiva meio redencionista, ou meio messiânica. Nós acreditamos que se um dia tivermos uma boa educação, então seremos uma boa nação. Nós acreditamos se os nossos filhos, os nossos jovens, adolescentes forem bem educados, como nessas nações acontece, então seremos uma nação de primeiro mundo. Então muitos acabam olhando para a educação com uma perspectiva, uma ênfase errada. E por muito tempo, e da parte de muitos proponentes, a educação tomou essa conotação de que se a educação é boa, se as propostas educacionais, se a filosofia educacional é boa, então um país será muito bom. E nós vamos aprender que com aqueles reformadores e homens a partir da tradição protestante, voltaram os nossos olhos para uma educação centrada na Escritura Sagrada que impactava o mundo à sua volta. Não era a educação pela educação, o educador pelo educador ou uma filosofia educacional humanista, mas sempre a palavra de Deus como proponente do que é educação, o como educar, quem educar e para que educar. Então é por isso desse meu recorte aí com vocês. Quando nós voltamos lá para alguns séculos antes da Reforma Protestante, desde o início da chamada Idade Média, mais ou menos ali, são datas muito aproximadas, do século VI até o final do século XV, início do século XVI, vários movimentos ou vários proponentes desenvolveram suas ideias sobre educação. Até mais ou menos o século XI, o chamado período monástico, ou a educação monástica prevaleceu, onde havia uma retirada dos educandos, uma retirada dos pupilos, ou daquelas pessoas que desejavam ser ensinadas, que eram normalmente as que tinham condições financeiras para pagar, ou pessoas em quem a Igreja Católica via um certo potencial para se tornarem clérigos, se tornarem autoridades ou líderes religiosos. Então essas crianças, esses chamados noviços, eles eram reclusos aos monastérios, onde ali eles recebiam uma educação específica de um monge, muito bem treinado, muito bem capacitado na teologia e na gramática, na oratória, então ele poderia receber toda a sua formação. Pessoas mais ricas, gente que vinha de famílias prósperas, aristocracia, poderiam ter acesso a essa educação. Mas à medida que o século XI passa ali e chegamos no século XII, num período mais alto, a chamada Alta Idade Média, até com o advento do chamado escolasticismo, uma dedicação maior ao saber, à produção científica, à pesquisa, as chamadas escolas catedráticas surgem, ou escolas das catedrais.
quando as grandes catedrais, nos grandes centros, começaram a ter escolas ao seu lado, onde o cônego, também chamado de escolástico, era responsável pela promoção da educação. Continua ainda sendo uma educação voltada para pessoas da alta sociedade ou que teriam algum interesse, algum futuro com respeito à religiosidade católica, ao ofício clerical. E nessa escola catedrática, muito fomento, muita discussão, muito debate teológico acontecia. Tanto é que essas escolas catedráticas se tornaram, nesse período, século XIII, século XIV, grandes centros de debates teológicos e debates religiosos, debates em geral, ao ponto de alguns debates terem tomado proporções até políticas muito maiores, ao ponto de autoridades civis ou autoridades religiosas terem que intervir, porque estava se pensando muito fora da caixinha, muito fora da casinha ali, e aquilo não interessava muito, nem à igreja, nem ao Estado, especialmente uma época que o Estado era totalmente submisso à Igreja Católica, onde o chamado poder eterno dominava sobre o poder temporal, o Papa ele intervinha em absolutamente tudo. Mas existem algumas coisas muito legais que acontecem nessas chamadas escolas catedráticas, que é o desenvolvimento da pesquisa e o desenvolvimento de um currículo formativo que deu origem, posteriormente, à chamada universidade. A universidade surge mais ou menos nesse período. É interessante a metodologia ou o modelo educacional principal dessas chamadas escolas catedráticas, que está no entorno ali do período do escolasticismo, né? Eles liam textos, muitas vezes textos da filosofia grega antiga, textos da palavra de Deus ou textos dos primeiros teólogos cristãos ali da chamada patrística. E à medida que eles liam, questões eram levantadas, e então os mestres eles expunham essas questões, expunham a ideia ali do texto, e então partiam para os debates entre mestres e professores. É interessante que o processo argumentativo ali daquele período acontecia da seguinte forma: havia uma leitura, comentários à leitura, questões levantadas a partir dessa leitura e comentário, e então uma discussão. É interessante que muito da produção do saber, muito da produção acadêmica, da produção teológico-filosófica desse período, vinha justamente dessas discussões. Quando havia a possibilidade ou a liberdade do entrar em embates teológicos ou embates filosóficos. Algo muito diferente, eu diria, do nosso tempo, onde há uma mentalidade dominante. Não é tanto meu propósito lidar aí com o tal do marxismo cultural, mas qualquer pessoa que pensa diferente do seu mestre, do seu professor na universidade, ou ele é tolhido, ou ele é ridicularizado, ou ele é simplesmente banido daquele tipo de discussão, porque não há qualquer interesse que se pense fora dessa mentalidade de minoria que visa, no nosso contexto, e todas essas discussões que têm acontecido Brasil afora, desde daquela exposição lá em Porto Alegre, da Queer Museu, bem como daquela performance daquele homem nu no Museu de Arte Moderna, não há espaço para discussão, porque qualquer tentativa de pensar contrário, de propor diferente, nós somos os tapados, nós somos os fundamentalistas, nós somos os homofóbicos. Então não há diálogo, não há diálogo. Qualquer tentativa hoje de discussão, ela é simplesmente abafada, porque não atende essa minoria que deseja superar ou transcender os chamados princípios ortodoxos do cristianismo ou da tradição judaico-cristã. Interessante que Marilena Chauí, tida como uma das principais filósofas do Brasil, a pós-doutora da USP, aposentada, há mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses atrás, numa entrevista para uma revista, disse o seguinte, abre aspas: é besta aquele
que acredita e defende a família composta por pai, mãe e filhos. É interessante que essa mulher viveu boa parte da vida dela no ambiente acadêmico, onde supostamente haveria a possibilidade e a liberdade da exposição e discussão de opiniões. Mas tudo aquilo que não atende a essa agenda marxista, esquerdista, simplesmente não tem espaço. E é interessante que grandes obras que foram produzidas no período escolástico, sem entrarmos aqui tanto na tendenciosidade de algumas delas, visando a defesa, a fundamentação da dogmática católica, como a Suma Teológica de Tomás de Aquino, mas muitas daquelas obras foram verdadeiros acréscimos para a história do saber teológico, a história do saber filosófico, a história mundial. E hoje a gente simplesmente é privado, vocês que são universitários, que estão em ambientes supostamente acadêmicos, da liberdade de expressão ou opinião, eu sei o quanto vocês sofrem, porque isso não existe, isso simplesmente não existe. Nós somos os fanáticos, até de xiita já me chamaram, né? Porque eu fui contra uma opinião de uma pessoa, e não há espaço para o contrário. É aquilo que Donald Carson vai dizer num de seus livros, editora Cultura Cristã, é a intolerância da tolerância. Somos a geração, a época da tolerância, ou como bem cantou Carlos Sider, só não se tolera a verdade. Então, há uma tensão muito grande que enfrentamos hoje, mas é interessante que quando voltamos lá para a escolástica, para o período das escolas catedráticas, da universidade, havia esse incentivo, era parte da metodologia educacional, a disputa, a discussão. Obviamente, em muitas circunstâncias, havia o interesse em saber quem era o vencedor. A opinião A contra a opinião B, qual delas sai vencedora. A chamada escolástica pública, uma disputa pública, era quando algumas dessas catedrais, algumas dessas escolas, elas eram abertas ao público, e o público então podia ouvir ou presenciar algumas dessas disputas. Com o desenvolvimento dessas chamadas escolas catedráticas, começam a surgir, aí, especialmente no século XIII e XIV, as principais universidades europeias. Elas estão significativamente espalhadas por toda a Europa, e muito do que aconteceu para o surgimento dessas universidades foi por causa de uma certa revolta de alguns mestres, de alguns alunos, contra o domínio da Igreja Católica em relação ao saber. Porque para o surgimento de uma universidade, ou o surgimento de uma escola catedrática, era necessária uma autorização do Papa. E se uma determinada escola não atendesse ao seu interesse, ele simplesmente não autorizava isso. Então, muitos professores, muitos mestres e alunos se revoltaram contra isso e começaram a fundar escolas ou universidades paralelas, que visavam esse livre saber. E na medida que as universidades elas vão se desenvolvendo, um currículo muito interessante é desenvolvido ali para o ensino daqueles alunos ingressos. É o chamado Trivium e Quadrivium. A editora Monergismo lançou recentemente, traduziu o primeiro dos volumes sobre homeschooling, a educação no contexto do lar, no contexto da família, a partir do Trivium e Quadrivium numa perspectiva cristã. Porque muito daquilo que acontecia na universidade visava a formação de um homem integral, de uma pessoa integral com vastíssimo conhecimento, mas que atendesse sumariamente ou principalmente aos interesses da religião, seja em que âmbito esse interesse pudesse ocorrer. Poderia ser no trabalho, poderia ser na família, poderia ser na igreja. É interessante que essa mentalidade humanista que vai ser desenvolvida, e humanista que não no sentido negativo, mas da Renascença, molda muito do pensamento do próprio João Calvino, molda muito do pensamento de João Amós Comênios. Eu falarei um pouco sobre ele. Ele é um protestante ali de tradição moraviana, tcheca, ali na Bavária, que vai propor os conceitos educacionais revolucionários do século XVI e que muitos deles permanecem até os dias de hoje. O que era o Trivium?
Trivium era a gramática, a retórica e a lógica, com especial ênfase na lógica, porque era ela que dava a capacidade de uma pessoa pensar corretamente. Era a avaliação da validade do conhecimento. E é interessante que, eventualmente, até achamos que padres católicos são ignorantes, o que não é verdade, porque eles são muito destros, muito hábeis em algumas dessas ciências, alguns desses saberes, obviamente, partindo de pressupostos errados, não tem como você chegar a conclusões corretas, mas eles buscam ser muito coerentes no método que utilizam. E a lógica aqui predominante é a lógica aristotélica, e que é o pensamento padrão do período medieval, do período escolástico, que é basicamente o estudo da coisa em si. Não há qualquer tentativa de compreensão de conceitos transcendentes ou verdades extrínsecas à coisa. E é interessante que isso moldará boa parte, ou quase que totalmente, a mentalidade cientificista, a mentalidade moderna do século XVII em diante, onde produz-se um encontro em 1642 entre dois homens, um protestante e um católico jesuíta. Esse protestante, João Amós Comênios, chamado de o pai da didática moderna, e René Descartes, um filósofo francês, chamado pai do racionalismo moderno. Então, daqui a pouquinho eu chego lá e explico a maneira como a lógica, a maneira como essa mentalidade do focado apenas na coisa em si, no mundo palpável, chamado fenomênico, vai moldar a mentalidade científica futura. É interessante que, quando você olha aquela pintura de, acho que, se não me engano, Michelangelo, quando ele retrata Atenas, em que ele pinta Platão e pinta Aristóteles, um ao lado do outro. Platão está com o dedo levantado e Aristóteles está com a palma da mão apontada para baixo, e ali está o resumo da filosofia de ambos. Aristóteles ele olha para o cosmos, para a coisa, para a matéria, para aquilo que é manifesto, é palpável, porque nós não encontramos respostas, nós não encontramos a verdade além das coisas em si. Já Platão, naquela mentalidade até da sua epistemologia da caverna, que alguns devem se lembrar aí, quando o indivíduo ele se liberta dali dos grilhões que o mantinham preso desde o seu nascimento, simplesmente vendo sombras no fundo da caverna. Quando ele se liberta daquilo, então ele descobre que existe uma verdade anterior, uma verdade transcendente, uma verdade que não são sombras, mas é a verdade. E muito dessa disputa entre platonismo e aristotelismo desenvolve-se ao longo da história da igreja, e o aristotelismo prevalece no período escolástico, no período medieval. Aí no quadrivium, aritmética, geografia, astronomia e música. Interessante a música aí. A música é matemática pura. Eu não sou músico, eu admiro músicos. Para vocês entenderem meu drama, eu sou incapaz de cantar e bater palma ao mesmo tempo. Tá? É muito possível que tenha alguns aqui que sofrem bullying como eu, ali também na igreja, né? Eu admiro muito a música, muito o músico, por causa da sua coerência, dos seus padrões. E a música era parte do currículo da formação da pessoa, né? Como Platão dizia, dê-me a música e eu conquisto uma nação. É interessante, um historiador da música cristã, falando sobre música em geral, ele diz o seguinte: uma geração vive o que a anterior cantou. Uma geração vive o que a anterior cantou. A geração atual foi a que cantou na passada a Tiririca, aqueles que talvez tenham votado aqui nele, não se sintam ofendidos. A Tiririca, Mamonas Assassinas, El Chan. Essa é a moralidade do nosso tempo. É o poder que a música tem de moldar padrões, não apenas de uma expressão artística. Isso fazia parte do currículo. Depois que a pessoa terminava esse currículo, ela então poderia avançar para conhecimentos específicos, que eram o direito, a medicina e a teologia. Esses três saberes eram de responsabilidade dos mestres mais capacitados. E na estrutura da universidade, o chamado deão
era o diretor da faculdade ali. Então, o diretor da faculdade era chamado de deão. E aquele que dirigia a faculdade de artes era chamado de reitor. Tanto é que na área teológica, hoje muitas universidades norte-americanas oferecem mestrado em artes com ênfase em estudos bíblicos, porque é o campo maior do saber dentro do qual os estudos bíblicos entram ali em algumas universidades, algumas instituições norte-americanas. Olha a quantidade. Talvez não dê para você ver tanto por causa da distância, mas cada pontinho vermelho daquele é uma universidade até o século XVI. Houve uma proliferação imensa de universidades, porque eram, obviamente, muito menores do que as que temos hoje. Não existiam universidades com muito mais do que 3 ou até 4 mil alunos. Aquelas que eram muito grandes tinham esse número, algumas eram muito menores. É interessante que na Universidade de Paris, uma pessoa, e eram admitidos apenas homens, esse até uma mudança que a Reforma Protestante proporá e que depois Comênios fundamentará mais especificamente, apenas homens poderiam entrar na universidade e ele poderia começar os seus estudos com 12 anos de idade. É por isso até que nós vemos alguns homens com 20 anos de idade, o camarada já era um doutor, 25 anos de idade. Por quê? Porque ele podia começar muito cedo os seus estudos, né? E ele começava lá no básico, com a gramática em latim, e então ia desenvolvendo os seus próximos passos. Mas, na faculdade de teologia, alguém só poderia dar palestras de teologia depois dos seus 35 anos de idade. Ninguém poderia compartilhar publicamente qualquer saber teológico, senão depois dos 35 anos de idade. E eu fico pensando, não sou saudosista, mas eu fico pensando no zelo que eles tinham, ou na tentativa de proteger que quando alguém viesse a falar alguma coisa, que ele no mínimo estivesse escolado, daí vem a palavra, escolado para falar aquilo. Ele tem base, ele tem conteúdo, ele tem história acadêmica para dizer aquilo. E eu traço um paralelo com a nossa geração, daqueles que leram meia dúzia de livros teológicos e já se acham guardiões da doutrina. É a turma aí com seus 20, 22 anos, nada contra a idade, tá? Mas que não tiveram tempo de estudar teologia ainda, mas já saem Facebook afora, Twitter afora, YouTube afora, descendo a lenha em coisas que talvez nunca tenham estudado ou não sabem nem os fundamentos e pressupostos do outro. O zelo que aqueles indivíduos tinham não parece ser uma característica do nosso tempo, até porque as redes sociais deram púlpito e microfone para todo mundo. E gente, como diz Paulo lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 6 em diante, gente que faz severas acusações daquilo que não entende, daquilo que nunca estudou. Como diz um amigo, é gente que não saiu do coeiro teológico. Coeiro é fralda, né? Que nem tem história teológica. E essa é uma preocupação que eu tenho com a geração atual, e eu trabalho com educação teológica há quase 18 anos já, é uma preocupação muito grande com os chamados livres pensadores do nosso tempo. Eu tenho muito receio com alguns autodidatas. Eu sei que existem os autodidatas que são muito bem amparados por mestres, por tutores, mas o meu receio é com aqueles autodidatas, os livres pensadores, que pegam um livro daqui, outro livro de lá, outro livro de lá, e são incapazes de formular um conceito teológico coerente no todo da teologia. São pessoas que eventualmente têm opiniões sobre um ponto, mas não sustentam aquela opinião em outros contextos teológicos ou em outras logias. Por quê? Porque na sua falta de estudo, na sua falta de leitura, na falta de formação, ela não sabe, a pessoa não sabe os desdobramentos que aquilo tem em outras logias. Ela acha que está discutindo soteriologia exclusivamente, mas aquilo tem implicações na escatologia, tem implicações na cristologia, na hamartiologia e por aí vai.
Falta para muitos uma moldura teológica muito maior do que aquele simples ponto que ela está discutindo. E muitos acabam até depreciando a teologia, depreciando a boa oportunidade de ficarem quietas, quando falam daquilo que não sabem. Interessante, o indivíduo ele ganhava a possibilidade de discorrer publicamente quando ele completava os seus 35 anos de idade, com toda a sua formação teológica já pronta. Um desafio para a gente: leia muito, mas não faça por você mesmo. Procure um mestre, procure alguém que te balize, procure alguém, você que talvez não tenha tantas oportunidades de uma instituição formal, mas não saia discutindo teologia livremente. A gente vê quanta bobagem tem sido dita. E geralmente, é uma turma abaixo dos seus 25 anos de idade. Nada contra se você tem essa idade, se você lida com teologia. Eu sou totalmente a favor, trabalho com educação teológica, seria estranho se eu não fosse a favor disso, mas que seja amparado, que seja fruto de estudo, que não sejam simples pitaqueiros teológicos. Muito cuidado com isso. Estamos lidando com verdades eternas, estamos lidando com conteúdos que têm repercussões eternas. Não são simples achismos ou opiniões particulares aí de um determinado conceito da teologia. À medida que as universidades vão sendo criadas ou vão sendo fundadas, a gente avança aí para o período renascentista. Renascença, aí seu século XIV, século XV, onde muitas mudanças acontecem. Muitas mudanças na compreensão de quem é o ser humano, na compreensão de quem é Deus, na compreensão do para que serve a religião, na compreensão do de onde ou a partir do que nós formulamos teologia. E a Renascença, ela tem basicamente uma percepção muito positiva do ser humano. Aquilo que a teologia havia dito sobre um ser humano caído, totalmente falido, a Renascença ela não acredita nisso. Ela vai dizer que talvez a vontade do homem até estivesse caída, mas não seu intelecto. O intelecto do homem havia sido preservado. E então, no exercício da sua razão, ele era capaz de chegar a compreensões da verdade à parte da palavra de Deus. O que é que acontece nesse período? Há um deslocamento do teocentrismo para o antropocentrismo. O ser humano, o homem, torna-se a fonte da verdade. Ele é aquele em torno de quem os conceitos são propostos, avaliados e, portanto, legitimados ou rejeitados. A palavra de Deus já não é mais aquela que arbitra. A palavra de Deus já não é mais aquela que fundamenta absolutamente tudo o que acreditamos e de onde construímos toda a nossa fé, toda a nossa prática. Pequeno parênteses, é por isso que na Reforma Protestante, um dos solas é sola Escritura, que é um dos primeiros aí, porque é a partir dela e não da tradição católica, não da opinião humana, não da autoridade eclesiástica, mas única e exclusivamente da Escritura Sagrada, que nós partimos para a compreensão da verdade, porque ela é a revelação de Deus. Então, com essa moção do teocentrismo para o antropocentrismo, a boa parte da educação renascentista será voltada para a virtude do ser humano, para a moral do ser humano, mas uma moral centrada nele mesmo. E até a revisitação de um conceito sofista antigo, de Protágoras, quando ele diz que o homem é a medida de todas as coisas. E a continuidade é tanto das que são enquanto são, quanto das que não são enquanto não são. Ok? Então, o que é definido pelo homem, o que não é igualmente definido pelo homem. Então, o homem está no centro. Por isso que a Renascença, inclusive, ganha o nome de humanismo clássico. E isso vai causar profundo impacto no sistema educacional e na própria teologia. Quando surge a Reforma Protestante, muito daquilo que Lutero e Calvino vão propor é radicalmente contrário a essa mentalidade teológica e educacional centrada no ser humano. Tanto é que os conceitos educacionais de Lutero, Filipe Melanchthon e João Calvino são chamados de teísmo pedagógico. Por que teísmo pedagógico? Porque é o saber ao serviço da fé.
É o conhecimento amparando a fé. Porque esses homens acreditavam na veracidade última da palavra de Deus, porque era a única revelação de Deus, e que, portanto, a parte da Escritura Sagrada, absolutamente nada poderia ser compreensível como verdade. Porque Deus é a verdade e aquilo que Ele revela é a verdade. Então não é o ser humano, não é a igreja, não é a humanidade, não é uma determinada filosofia educacional dizendo quem, o que, como e para que educamos, mas é a palavra de Deus moldando toda a mentalidade educacional. Comênios, no seu livro A Escola da Infância, ele menciona um episódio de Philip Melanchthon, quando ele certa vez chega numa escola comum e o auditório dele, o público dele é de criancinhas. E ele então diz, ele saúda e faz o seguinte discurso àquelas criancinhas. Saúdo-vos, reverendos pastores, doutores, licenciados, superintendentes. Saúdo-vos, mais nobres, prudentes, educados de todos os homens. Saúdo os cônsuls, pretores, juízes, governantes, chanceleres, secretárias, magistrados e professores. Quando ele terminou da sua saudação, aquelas criancinhas e os mestres começaram a dar risada. E ele disse o seguinte: eu não estou brincando. A minha fala é séria. Eu olho para esses pequeninos garotos, não em quem eles são agora, mas naquilo em que a mente divina proposita para eles. E estes estão sob os nossos cuidados para a sua instrução. Talvez até tenhamos uma mistura de palha e trigo, joio e trigo, mas seguramente devemos levá-los para o conhecimento de Deus. Isso quer dizer o teísmo pedagógico, é o conhecimento de Deus. Porque é esse conhecimento de Deus que molda a compreensão que devemos ter de nós mesmos e absolutamente tudo à nossa volta. Não é por acaso que os primeiros capítulos das Institutas de João Calvino falam exatamente sobre isso, da relação entre o conhecimento de Deus e de nós. Na medida em que conhecemos a Deus, na sua santidade, na sua grandeza, na sua majestade, no seu poder, tal qual a Escritura nos revela, nós entendemos quem nós somos na nossa limitação, na nossa pequenez, na nossa carência, na nossa incapacidade. E na medida que nós nos percebemos desta forma, então nós conhecemos quem é o nosso Deus na sua grandeza e por aí vai. Então todo projeto educacional ali da Reforma Protestante visava o conhecimento da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos faz conhecer Deus e então podemos glorificá-lo como ele deve ser glorificado. Calvino dizia que é única e exclusivamente pela palavra de Deus que temos a consciência, no processo educacional, que chegamos à compreensão do que devemos ser ou do que devemos fazer diante de Deus. Então aqueles homens ali no século XVI, eles têm não apenas rompimentos teológicos, rompimentos hermenêuticos, senão rompimentos pedagógicos ou rompimentos educacionais. E Lutero escreve 2 documentos principais ligados à educação. O primeiro deles, aos conselhos de todas as cidades da Alemanha para que criem e mantenham escolas cristãs, 1524, e um segundo documento, em 1530, uma prédica para que se mandem os filhos à escola. Olha que interessante a importância que Lutero dava a alguns pontos aí da educação, tendo em vista o descaso, o relaxo em que se encontrava a educação do seu tempo. Antes de tratar 4 pontos aí, uma ideia dele nesse primeiro documento. Ainda que não houvesse alma, ou céu, nem inferno, seria necessário haver escolas para a segurança dos negócios deste mundo, como a história dos gregos e romanos claramente nos ensina. O mundo tem necessidade de homens e mulheres educados,
para que os homens possam governar o país acertadamente e para que as mulheres possam criar convenientemente seus filhos, dirigir os seus criados e os negócios domésticos. A preocupação de Lutero, até porque ele tem uma visão um pouco diferente da de Calvino em relação aos agentes educacionais, ele cria muito mais no poder do Estado do que propriamente da igreja, diferentemente de Calvino, que subordina tudo e todos à igreja, aos mestres e pastores. Lutero entendia que o Estado deveria prover os meios e os recursos para a educação. E que os seus pais, os pais das crianças em casa, ensinassem uma profissão aos seus filhos. Para quê? Para que o mundo fosse melhor governado. Ainda que não houvesse nem céu nem inferno, ou seja, ainda que não existisse implicações eternas do tempo presente, a história dos gregos e dos romanos nos mostram que precisamos de gente capacitada e habilitada para lidar com as coisas deste mundo. 4 pontos, 4 observações, existem muitas, 4 observações de Lutero sobre a realidade educacional do seu tempo. Sobre o abandono das escolas. Em primeiro lugar, constatamos hoje, em todas as partes da Alemanha, que as escolas estão no abandono. Se ele escreveu há 500 anos atrás, provavelmente pensando no Brasil também. E é interessante o paralelo que nós temos entre a nossa realidade educacional e a realidade educacional da Alemanha de 500 anos atrás. É interessante, né? Se nós olharmos para a história recente do Brasil, normalmente quando o país passa ou passou por crise, os recursos, as pastas, os ministérios que têm seus recursos mais cortados são saúde, educação e geração de emprego. Provavelmente aqueles que são mais fundamentais para o cidadão. Segundo, sobre a falta de investimento em educação. Caros senhores, anualmente é preciso levantar grandes somas para armas, estradas, pontes, diques e inúmeras outras obras semelhantes, para que uma cidade possa viver em paz e segurança temporal. Por que não levantar igual soma para a pobre juventude necessitada, sustentando 1 ou 2 homens competentes como professores? Permitam-me fazer um paralelo com a realidade educacional da igreja evangélica brasileira. Até por causa das redes sociais, nós entramos numa era megalomaníaca de autopromoção das igrejas, das suas estruturas físicas, do seu nome, dos seus programas, dos seus eventos. É meio aquela corrida pelo ouro do nome. E muitas igrejas acabam, e parte da minha formação é em educação, meu mestrado é em educação, eu vejo que muitas dessas igrejas, elas não dão, como Lutero está dizendo, o devido valor à capacitação de pessoas para o ensino no contexto da igreja. Não vou nem pensar na realidade da educação infantil, ensino médio do nosso Brasil. Estou pensando agora nas igrejas, aplicando o pensamento de Lutero às igrejas. Nem sempre igrejas investem adequadamente na formação de pessoas, com conhecimento teológico. Não é habilidade didática apenas, não é. Mas é com conhecimento teológico fundamental, sustentável, para que a boa doutrina seja ensinada às criancinhas. Eu e a minha esposa, nós lideramos, dentre muitos ministérios com os quais estamos envolvidos na igreja que eu pastoreio, nós lideramos juniores. Então, estamos semanalmente envolvidos com juniores. E algum tempo atrás, até pela demanda do nosso ministério, eu estava ensinando na escola bíblica juniores. Era o meu ministério de ensino em escola bíblica, era com juniores. Por uma certa circunstância, eu dei aula para os adultos na escola bíblica num certo domingo. Ao término da aula, uma senhora me procura dizendo o seguinte: olha, pastor, o irmão deveria estar ensinando mais na escola bíblica. Eu falei, mas irmã, eu ensino todos os domingos. Não, mas hoje foi a primeira vez que eu tive aula contigo aqui nos adultos. Sim, porque eu ensino os juniores. E ela então disse o seguinte: mas que desperdício, hein? Sabe aquela mentalidade do
qualquer meia dúzia de conceitos ou conhecimentos teológicos que uma pessoa tem já é suficiente para a criança, há um elemento unificador em todos da tradição protestante em termos educacionais, todos. Lutero, Melanchthon, Calvino, João Amós Comênios, os puritanos mais tardiamente, ou já no final, aí, até chegando à primeira metade do século XVIII, todos eles vão falar da importância fundamental da educação infantil. E que muitas vezes nós pais entregamos a outros a educação daquele momento mais significativo em termos da formação do caráter, da cosmovisão, da mentalidade dessas crianças. Será que não deveríamos também, ao invés de só investir em estrutura, coisas, marketing, também em pessoas capacitadas para ensinarem na igreja? Essa é a ideia de Lutero. 2 outros pensamentos dele. Sobre a aplicação de métodos de ensino mais eficazes. É bem verdade. Se as universidades e conventos continuarem como estão, sem a aplicação de novos métodos de ensino e modos de vida para os jovens, preferiria que nenhum jovem aprendesse qualquer coisa e que ficassem mudos. Recentemente escutei um pedagogo, amigo, dizer o seguinte: Helder, um dos problemas da educação hoje, seja em que âmbito for, e ele incluiu o eclesiástico, é que pessoas do passado, usando métodos ultrapassados, ensinam a geração presente para a formação da mentalidade futura. E a pergunta é, essa equação, ela dará certo? Estava conversando ontem com uma pessoa que disse o seguinte, não tem filhos, e ele disse, eu não vou deixar meu filho usar tecnologia quando eu tiver filho até os 15 anos de idade. E eu falei, a minha fala não foi moralista. Eu disse o seguinte, fulano, você sabe qual é o nosso problema muitas vezes? É que nós tendemos a ensinar os outros do jeito que nos ensinaram ou do jeito que nós gostamos de aprender. A composição mental, os processos mentais dessa geração é diferente da tua geração. E você está falando de um filho que talvez vai ter 15 anos daqui 17 ou 18 anos. Você não sabe como estará o mundo, você não sabe como estarão os processos educacionais. Sim, como cristãos, partimos de um critério ou de um fundamento inabalável, transcendente, eterno, a palavra de Deus. Mas os processos, eles precisam aprender a ler a geração a qual nós estamos ensinando. É isso que Lutero está dizendo. Deveríamos pensar na melhor forma de educar. O caráter inovador de Comênios, João Amós Comênios, é que ele propõe uma metodologia educacional totalmente revolucionária, ao ponto da Unesco ter algum tempo atrás, ter atribuído a Comênios, por meio de um selo comemorativo, o título de pai da didática moderna. E Jean Piaget, tido como um dos principais teóricos do método construtivista de educação, num de seus livros, dedicar muito do conhecimento dele, Piaget, a João Amós Comênios. Então, esses homens, eles pensaram muito além do seu tempo, dizendo, qual a melhor forma de instruir, de educar? Acredite, nós gostamos de ensinar, ou nós normalmente ensinamos do jeito que ou nos ensinaram, ou nós gostamos de aprender. Não necessariamente o jeito que as pessoas hoje realmente aprendem. Quarto, sobre as crianças longe da sala de aula em idade escolar. Em minha opinião, nenhum pecado exterior pesa tanto sobre o mundo perante Deus, e nenhum merece maior castigo do que justamente o pecado que cometemos contra as crianças quando não as educamos. Quais eram os personagens ou os agentes educacionais aí na perspectiva de Lutero? Você tinha primeiramente a família, que era responsável por uma educação básica, primária, no contexto do lar. Ela basicamente ensinava uma profissão e então a escola, provida todos os recursos e meios pelo Estado, era responsável por todos os outros processos educacionais, inclusive, muitas vezes, religiosos e morais.
Tá? Isso é diferente daquilo que Calvino vai propor, como veremos daqui a pouco. Lutero usa um recurso extremamente interessante e benéfico, que é o tal do catecismo. Lutero, ele escreve no prazo de 2 meses, publica, na verdade, no prazo de 2 meses, 2 catecismos que tinham por propósito a instrução do povo. Instrução de pessoas que nem sempre tinham fluência na leitura, porque a realidade da Europa do século XVI é uma Europa moralmente perdida, devassa, educacionalmente ignorante, iletrada, e que não tinha qualquer acesso à palavra de Deus em primeira mão, dependia dos ensinamentos de outros. E o catecismo, ele vinha em formas muito condensadas, conceitos teológicos, doutrinários muito condensados, na forma de perguntas e respostas, abordando principais temas teológicos. E Lutero, lá em 1529, abril de 1529, ele publica o seu Catecismo Maior, aí onde está escrito menor, entenda, maior, abril de 1529, com uma estrutura tríplice: o código, o credo e o culto. O código é quando ele se volta para a lei de Deus e vê e ensina que pela lei percebemos o quão pecadores somos e que, portanto, temos a necessidade de um redentor, porque não é pela simples observância da lei que nós somos capazes de agradar ou satisfazer Deus. Lutero vai expor isso muito bem na chamada controvérsia de Heidelberg, no encontro agostiniano da ordem dele, em 1518, quando então ele publica, ou ele discorre mais especificamente sobre os fundamentos da sua teologia, que ele havia prenunciado alguns pontos ali nas suas 95 teses. O credo é a essência da fé cristã, a essência da revelação de Cristo Jesus e a salvação que nele temos. E o terceiro ponto aí é o culto, naquilo que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus por meio da prática das orações e dos sacramentos. E o catecismo menor, ele tem por propósito especificamente o trato de crianças, o ensino de crianças. Quando os pais, e a Reforma Protestante resgata, até um dos conceitos ali perdido e sufocado pela Igreja Católica, que é o sacerdócio universal de todos os crentes, todos os santos, todos eles devem ter acesso à palavra de Deus. Muitos deles tinham conhecimento da palavra de Deus apenas por vitrais ou pinturas, os quais Lutero chama de a Bíblia dos pobres, dos ignorantes, porque o máximo que eles conseguiam ver era uma imagem, porque eles não conseguiam ler as histórias bíblicas. E Lutero então escreve esse catecismo 1 mês depois do Catecismo Maior, bem condensado, bem resumido, para que os pais usassem com seus filhos. E para vocês pais, para nós pais, e para os jovens também, o catecismo tem uma função muito poderosa em termos educacionais. Desde o fim lá da patrística, quando existia a chamada classe ou encontro, não era tanto uma classe, mas era quase que um curso dos catecúmenos, era um processo, um conteúdo condensado de doutrina suficiente para o conhecimento das pessoas que seriam batizadas. Então havia um conteúdo, um núcleo doutrinário mínimo para que as pessoas conhecessem e professassem quando fossem batizadas. Mas por muito tempo, depois da patrística, a ideia do catecismo perdeu-se, até que Lutero resgata. Calvino também vai escrever 2 catecismos, um deles chamado Instrução na Fé, temos publicado em português, se eu não me engano, a editora Logos, uma editora de Goiânia, um livretinho muito legal, é um resumo do resumo do resumo das suas institutas. E ele escreve um outro catecismo, o Catecismo da Igreja de Genebra, que é um sistema de perguntas e respostas, quando as autoridades lá de Genebra o convidam, em 1542, para reformular as leis, a colocar então um sistema mais teocrático, em que a lei de Deus, a palavra de Deus, governasse
ali a população de Genebra. E grandes experimentos de Calvino em termos educacionais, experimentos, talvez não seja a melhor palavra, ou propostas, e a aplicação dessas propostas acontecem justamente na cidade de Genebra. E esse catecismo deveria ser usado por um pastor no acompanhamento de uma criança. E isso já revela muito da intenção educacional de Calvino, que é extremamente importante para nós, e eu estou certamente muito mais afeito às propostas de Calvino do que propriamente de Lutero, que Calvino vai dizer o seguinte: se o conteúdo digno da educação é a palavra de Deus, porque é ela que transforma, é ela que molda o ser humano, segundo a pessoa, segundo o caráter de Cristo, para a glória de Deus, então a igreja é a mais capacitada, a igreja é a que está autorizada a conduzir todo esse processo educacional. Calvino ele parte de um ponto que é uma ideia de que a ignorância é a mãe das heresias, é o desconhecimento, é o não saber que produz bobagem teológica, voltando lá aos pitaqueiros teológicos, aqueles que falam do que não sabem e acabam falando errado, acabam falando bobagem. E Calvino vai dizer que a boa doutrina é o fundamento, é a base de tudo aquilo que devemos crer sobre Deus e da maneira como devemos viver diante de Deus. Daqui vem até aquela ideia de que a palavra de Deus é regra de fé e prática, porque ela é o fundamento. Então, se estamos lidando com doutrina, a igreja é a guardiã da doutrina. Calvino dizia isso, a igreja é a guardiã da doutrina. Ela é a mais capacitada para instruir os seus membros, os cristãos, os cidadãos da nação, segundo os propósitos de Deus. E Calvino vai dizer que esses mestres, ser mestre, era uma dádiva de Deus. Eram apenas pessoas apontadas por Deus deveriam ser mestres, dada a responsabilidade que essas pessoas tinham diante de Deus, diante da igreja e diante da sociedade. 3 são os agentes educacionais aí fundamentais para Calvino: a família, responsável primária pela educação naqueles primeiros anos de vida, mas também supervisionada pela igreja. O Estado provê os meios, os recursos. Basicamente, o Estado banca o que a igreja deve fazer. Mas são os pastores e mestres que supervisionam. E eu diria que há um aspecto muito bonito nisso daí, e muito valoroso para nós hoje, especialmente para vocês jovens, vocês adolescentes, que às vezes estão lidando com questões na faculdade, no colégio, ideologia de gênero, feminismo, o tal do empoderamento feminista e tantas outras coisas. E talvez vocês, pais, não se sintam tão confortáveis ou biblicamente capacitados para lidarem com a questão. Não deixem passar em branco. Primeiro, busquem capacitação. E segundo, contem com o apoio, contem com o conhecimento teológico que Deus tem dado aos seus pastores. E eu sei que os irmãos que são aqui da Redenção são certamente abençoados e privilegiados pelo bom conhecimento teológico que os seus pastores, os seus líderes, os seus mestres têm. Busque ajuda, não fique no vazio, não fique na ignorância, porque é justamente na ignorância que o erro surge. Ok? Então, a igreja é supervisora, a igreja é a guardiã da doutrina. É por isso que Calvino lidava com muita intolerância com a heresia. Porque a heresia, ela mina, ela contamina, ela apodrece, ela estraga a igreja. E se você for olhar para as cartas do Novo Testamento, não há diálogo com herege, não há diálogo com heresia. Tá? Leia Judas, leia 2 Pedro, leia o próprio Paulo, e você verá como era o trato deles. Olha que Calvino diz no seu Catecismo e Instrução na Fé, que é o resumo das confissões, das institutas: visto que o Senhor desejou que tanto sua palavra quanto seus sacramentos fossem dispensados através dos ministérios de homens, é necessário que haja pastores ordenados às igrejas para ensinar ao povo em público e em particular. Essa é uma ideia que os puritanos vão pegar posteriormente por meio de William Perkins, tido como um dos pais do puritanismo, a ideia do ensino público e em particular.
é tanto diante de todos, quanto no aconselhamento, no discipulado, na conversa pessoal de uma visita. É necessário que haja pastores ordenados às igrejas para ensinar ao povo, em público e em particular, a pura doutrina, administrar os sacramentos e, pelo seu bom exemplo, instruir e informar a todos a santidade e a pureza de vida. Calvino ele já está aí mais para a segunda metade do século XVI, e no final do século XVI surge o último personagem que eu quero trabalhar aqui com os irmãos. Já devo até ter quase estourado significativamente aí o meu tempo. Só conferir aqui, quanto já se passou. João Amós Comênios. Comênios ele é um cristão muito sério, ele é um teólogo, ele tem uma mente privilegiada, escreveu mais de 150 livros, ele codificou algumas línguas que eram apenas faladas, mas não tinham gramática. Ele codifica essas línguas, ele cria dicionários dessas línguas, porque o propósito dele, seguindo a tradição de Calvino e Lutero, era ensinar o povo a ler, para que pudesse ler a palavra de Deus. Esse era o propósito de Calvino, de Lutero e de Comênios. E esse homem, eu costumo dizer que ele é o meu padrinho pedagógico, meu padrinho educacional. Ele é sensacional. Tem seus erros, tem seus problemas teológicos, tem suas divagações, não concordo, obviamente, com absolutamente tudo dele, mas ele é genial em termos de uma proposta educacional que parte da palavra de Deus e visa criar pessoas ou formar pessoas para o deleite do seu Criador. E ele é contemporâneo de muitos puritanos, embora ele esteja numa região diferente da Inglaterra, onde muito do puritanismo, principalmente o puritanismo, acontece. Comênios ele vive a chamada Guerra dos 30 Anos, ali em que existem muitos embates entre nações protestantes e nações católicas, onde a própria igreja acaba entrando, e ele então se vê forçado ou obrigado a sair da sua terra, ali aquilo que foi a Tchecoslováquia, a República Tcheca. Ele se vê necessitado de sair e vai então para a Polônia, de onde ele escreve muito da sua obra, não só sobre educação, mas inclusive sobre teologia, sobre gramáticas, como ensinar línguas. Muito da minha abordagem de como ensinar línguas vem de algumas abordagens de Comênios naquilo que ele propõe. Quero ler algumas ideias dele, vem da sua principal obra chamada Didática Magna. Essa obra nós temos gratuita na internet, numa tradução do português de Portugal. Não é a melhor tradução. A melhor tradução que temos é da Martins Fontes, obra sensacional, e é muito provável que vocês da área de pedagogia talvez nunca tenham ouvido falar em Comênios. Nunca, tristemente. Ele é um marco na história da pedagogia, mas na própria introdução do livro dele, Didática Magna, ele diz que ele foi rejeitado por publicadoras porque o seu pressuposto é teológico e não o ser humano. Ele parte de Deus, da palavra de Deus, para formular toda a sua filosofia educacional. Ele tem o bom lado do humanismo renascentista, mas a lente dele é a palavra de Deus e o relacionamento piedoso com Cristo Jesus. Por causa disso, algumas publicadoras se negaram a publicar a Didática Magna, quando então ele consegue recursos e publica e entra sem dúvidas para a história. Tem alguém aqui que é de pedagogia, da área de educação? Ouviram falar já em Comênios? Alguma coisa? Estudem esse camarada. Vale a pena, muito, muito. Olha que interessante que ele fala sobre as Sagradas Escrituras. Se quisermos reformar as escolas segundo os princípios do verdadeiro cristianismo, ou retiramos das escolas os livros de autores pagãos, ou os usamos com cautela maior que a atual. O conflito dele aqui é o seguinte, a outra ideia dele, e aí eu quero fazer uma pausa e uma aplicação. Nossa própria dignidade de cristãos impede que nos humilhemos e degrademos
a nós e a nossos filhos, a ponto de estarmos em relação tão estreita com os escritores pagãos, que disso nos venha prazer. Nós não nos envergonhamos de dar como pedagogos aos filhos do Rei dos Reis, aos irmãos de Cristo, aos herdeiros da eternidade, e aí ele mencionará escritores pagãos do seu tempo e da antiguidade, o comediante Plauto, o lascivo Catulo, o impuro Ovídio, ou então Luciano, ímpio denegridor de Deus, o obsceno Marcial e todos os outros participantes daquela turba que não conhece nem teme Deus. Eu fico pensando o que é que Comênios diria quando ele soubesse que alguns cristãos leram e curtiram 50 tons de cinza. Não foram poucos. Aqueles que assistem Game of Thrones, com toda a promiscuidade e pornografia explícita que tem ali naquele seriado, e tantas outras coisas, tantas outras bobagens. E como viveram sem esperança alguma de vida melhor, mas apenas afundados na lama da vida presente, não podem deixar de envolver em suas torpezas os que estão em sua companhia. Você sabe disso, invariavelmente você é afetado pelo que você lê, direta ou indiretamente, hoje ou daqui a algum tempo. Essa é a ideia de Comênios. Em algum momento seremos afetados por aquilo que nós lemos. Basta, cristãos, dessa loucura. É necessário acabar com ela. Deus nos chama para coisas melhores e é justo seguir quem nos chama. Vocês, jovens universitários, vocês aí no colégio, ensino médio, que muitas vezes têm que ler muita bobagem, que talvez não tenham a opção de não ler, mas eventualmente têm a opção de não ler. Batalhem por isso. Preservem as mentes e os corações de vocês de tanta bobagem, tanto lixo, tanta podridão que tem tentado entrar goela abaixo. Pais, se preocupem com o que os seus filhos têm lido. Se preocupem, perguntem, pesquisem, leiam, peçam relatório. Isso é fundamental, isso é necessário. Porque talvez eles não tenham ainda a maturidade ou uma cosmovisão bíblico-teológica formulada que lhes dê condições de avaliação daquilo que estão lendo, daquilo que estão assistindo. Quanta bobagem, quanta baboseira desses youtubers, que a molecada, a galera curte e consome de uma forma impressionante. O rapaz que eu conversei ontem disse o seguinte: eu não vou deixar meu filho assistir TV até os 5 anos de idade. Eu disse: fique tranquilo, seu filho não vai conhecer TV. Seu filho vai assistir YouTube, e aquilo que vai surgir que nós ainda nem sabemos. Essa geração não conhece TV, a não ser pelos games. É a geração que está no YouTube, que está no computador, no tablet, no celular. Como a MTV disse, é a Screen Generation. É a turma do touch, não é da TV. Cuidado com aquilo que você assiste. Isso, em algum momento, certamente influenciará a sua mente. Basta, cristãos, dessa loucura. Qual é o propósito dele? Que a palavra de Deus norteie, filtre aquilo que a gente escuta, a gente assiste, a gente ouve. Um dos conceitos mais impressionantes para mim em Comênios é quando ele fala sobre a vida eterna como fim último do homem. A preocupação dele não é apenas o acúmulo de informações, senão a busca por um relacionamento com Deus hoje que se repercutirá na eternidade. 3 títulos de capítulos. Capítulo 2, o fim último do homem está fora desta vida. Ou seja, o fim último do homem não é conquistar um monte de carimbos no seu passaporte, dizendo por quantos países passou. O fim último do homem não é um monte de títulos e diplomas na parede, dizendo, ou artigos científicos publicados dizendo o que você produziu academicamente. O fim último do homem não é
a aposentadoria tão sonhada, a casa própria ou a estabilidade. O fim último do homem não é guardar dinheiro para pagar a faculdade do filho. O fim último do homem não é para você jovem ter o currículo de um camarada como daquele da Você S.A., Revista Exame, Carta Capital, que com 30 e poucos anos de idade, o cara já fez tanta coisa que você acha que ele tem que ter a idade de Matusalém para ter conseguido fazer tudo aquilo. E você olha para aquilo e os teus professores da faculdade vão dizer que é aquilo que presta, é aquilo. Então você acha que o fim último da tua vida é ter um currículo daquele tipo. O fim último do homem está fora dessa vida. Então, o que consiste essa vida? Esta vida não passa de preparação para a vida eterna. É o hoje à luz da eternidade. Tem uma frase muito legal nesse capítulo, que ele diz o seguinte: o propósito primário da vida no tempo presente é prepararmos-nos convenientemente para a vida futura. O propósito primário da vida no tempo presente é prepararmos-nos convenientemente para a vida futura. É aquela preocupação do apóstolo Paulo, do pensar no que é eterno, do buscar o que é eterno, não das coisas passageiras. Capítulo 4, são 13 os graus de preparação para a vida eterna. Conhecer, dominar e conduzir para Deus a si mesmo e consigo todas as coisas. É você e o que você faz. É você e o que você tem. Não é apenas o que você faz na igreja, mas quem você é no trânsito, no trabalho, nas redes sociais. É fazer com que todas essas coisas que definem a tua vida no tempo presente, que fazem parte da tua rotina, que definem o seu ter, ser e fazer para Deus. Interessante que a mentalidade puritana, de uma perspectiva não dicotômica, de santo e profano, apenas o que vale é o que é na igreja e não naquilo que é na vida secular, porque não existe essa ideia de secular. Todas as coisas, quando vividas diante da face de Deus, corandeu, diante da face de Deus, diante do Senhor, todas as coisas são válidas, absolutamente todas. O problema é que a gente criou na verdade nós perpetuamos essa mentalidade católica medieval de que para Deus o que vale é o que é feito na igreja. Tanto é que muitos se penalizam, estou falando de alguns de vocês talvez, se penalizam porque não vivem integralmente para Deus. Eu lembro uma vez uma conversa com um jovem da minha igreja, e ele disse, a gente estava lidando lá com uma situação, e ele falava o quão complicado era viver o cristianismo naquela área, e ele disse, Helder, você tem que entender que nós somos diferentes. Eu falei, em quê? Ele falou, você vive integralmente para Deus, eu não. Eu falei, como assim? Aí eu lembrei daquelas músicas antigas, quem não for filho de Deus está na unha do capeta, os mais antigos talvez vão lembrar. Então, peraí, se você não vive integralmente para Deus, você vive integralmente para quem? Você acha que você está no seu trabalho só para dar lucro para o teu empregador? Você está no trabalho só para ter dinheiro para gastar no próximo mês? Conduzir para Deus a si mesmo e consigo absolutamente todas as coisas. Ele propõe um conceito chamado pansofia. E é aqui que eu quero parar um pouquinho e lembrar de um encontro que Comênios teve em 1642 com René Descartes. A mentalidade dominante ali de Descartes é que ele parte da dúvida. Tanto é que ele se tranca num quarto e ele diz, eu não vou sair daqui enquanto eu não entender a minha realidade ou a realidade da minha existência. Então, no auge da sua elucubração intelectual, ele diz, cogito ergo sum. Penso, logo existo. Eu só tenho condições de saber que eu estou pensando pela condição que eu tenho de duvidar do momento que eu estou vivendo. Se eu não estivesse vivendo, eu não teria como duvidar dele. Então ele parte da ideia da dúvida. Quando Comênios, nesse encontro, ouve falar, Comênios acha isso estranho. Porque na vida nós não partimos de dúvidas, nós partimos de certezas. Por quê? Porque o fundamento de Comênios, o fundamento para Comênios da verdade é a palavra de Deus. E na mentalidade racionalista de Descartes, ele não conjugava o mundo natural e o mundo espiritual. Para ele, eram duas realidades
totalmente distintas. E para ele existiam duas verdades: a verdade da ciência, que é a verdade da razão, e a verdade da fé, que é espiritual. E elas não se tocam, elas não se tangenciam. Quando Comênios escuta isso, Comênios cientifica Descartes dizendo o seguinte: se isso for levado adiante, chegaremos a um momento em que fé e ciência não andarão de mão dadas, mas serão inimigas. Alguma semelhança com o que estamos vivendo hoje? E jovens universitários, deixa eu falar para vocês agora. Muitos jovens abandonam a fé cristã uma estatística norte-americana, pouco mais de 50% no primeiro ano da universidade, uma mais recente, de quase um ano atrás, 80% dos jovens cristãos abandonarão o seu relacionamento com a igreja ao longo do seu curso. E a principal causa desse abandono é que esses jovens, pela falta de substância, pela falta de firmeza ou raízes profundas da sua fé, se deparam com um ambiente racionalista, cético ou extremamente subjetivista, que é o ambiente universitário, e então a sua fé entra em conflito, a verdade da sua fé entra em conflito com a verdade racional, com a verdade subjetiva, com a verdade empírica. E pela falta de conteúdo bíblico-teológico, a sua fé não resiste. Conversando recentemente com uma colega, estagiária de direito no fórum da sua cidade, a pessoa que tem autoridade sobre ela ali no estádio pediu para que ela lidasse com um processo ligado à ideologia de gênero. E ela então fez tudo aquilo e apresentou a palavra dela, a ideia dela sobre o conceito ali, sobre ideologia de gênero. E ela estava um pouquinho preocupada, e ela me procurou e disse o seguinte: Helder, nessas circunstâncias, eu dou a minha opinião como advogada ou a minha opinião como cristã? Antes de julgá-la, acredite que todos nós, em algum momento, passamos por essa encruzilhada. Alguns mais, outros menos. Eu disse o seguinte: fulana, se para você a diferença e distância entre a sua opinião como cristã e a sua opinião como advogada, você não entendeu o cristianismo e você não entendeu porque Deus te permitiu cursar a faculdade de Direito. Foi isso que Descartes propôs. A distinção entre a verdade da fé e a verdade científica ou racional, que criou muito dessa pluralidade de verdade que nós temos nos dias de hoje, que Immanuel Kant, o filósofo, pouco depois, vai trabalhar muito na sua crítica da razão prática e a crítica da razão pura. O que Comênios vai propor, não existe distinção de verdades. Existe uma única verdade, e aquele encontro não dura muito mais do que 2 horas, é o suficiente para Comênios dizer: existe uma única verdade e a verdade da palavra de Deus. Então, tudo aquilo que ele vai propor em termos educacionais era voltar para a palavra de Deus naquilo que Deus diz sobre o ser humano. Nessa ideia de pansofia, ele vai propor uma formação integral para a vida. Isso é inovador. Não é só ensinar a ter uma profissão. Com grande sabedoria falou quem disse que as escolas são as oficinas da humanidade. Elas transformam os homens em homens de verdade, ou seja, olha que legal, uma criatura racional. Uma criatura senhora das criaturas, inclusive de si mesma. 3. Uma criatura deleite de seu Criador. Isto acontecerá se as escolas se esforçarem por tornar os homens sábios na mente, prudentes nas ações, piedosos nos corações. Interessante que o Catecismo Maior de Westminster, lá na frente, 1643, a sua questão número 1, qual o propósito último do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo
para todo sempre. É isso daqui, uma criatura deleite do seu Criador. A implicação disso, pessoal, é como é que Deus se agrada de quem eu sou, do que eu tenho e do que eu faço, onde quer que eu esteja. Você entendeu por que a turma não aderiu ao pensamento de Comênios? Entendeu por que não quiseram publicar o livro dele? Porque isso estava totalmente fora da mentalidade positiva que se tinha do ser humano. O homem era bom, e a Bíblia diz que ele é mau. Que era uma educação utilitarista e não para a vida toda. E era uma educação centrada no próprio homem e não em Deus. Queridos, algumas reflexões, algumas ideias aí, e que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nessas reflexões, nos desafios aqui. Deixa eu orar com vocês e depois então eu retorno ao Nicolas. Pai, muito obrigado. Primeiramente pela Tua palavra, porque ela é viva e eficaz, ela é a verdade, ela nos revela Teu caráter e os Teus desígnios. Obrigado pela fidelidade que esses homens tiveram às Escrituras e o quanto eles desejaram que essas Escrituras fossem ensinadas e transformassem o Teu povo. Deus, que não nos apartemos dela, que não a soneguemos aos nossos filhos, aos nossos jovens, a nossa própria educação. Pai, que não nos contaminemos com tanta perversidade, com tanta imoralidade que vem de literatura, seriados, filmes, redes sociais, mas que entendamos que a razão última da nossa vida está no deleite do Senhor para com aquilo que somos em Cristo Jesus. Pois é em nome dele que nós oramos. Amém. Obrigado, pastor. Estamos caminhando para o final do nosso primeiro dia, do nosso primeiro